Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos a mais um capítulo de A História da Apple. O 11º capítulo, demorou um pouco para eu poder dar sequência, mas a gente vai continuar essa história bacana junto com vocês aí. A gente terminou no último capítulo, no 10º capítulo, contando a história do Macintosh, o lançamento do Macintosh e a saída do Steve Jobs, né? Na verdade, a saída, o pé na bunda que ele levou, né? Tiraram ele da empresa, o John Sculley, né, que era o CEO da época, fez toda aquela movimentação para poder tirá-lo da Apple, porque ele realmente estava ali ingerenciável, né, como a gente comentou dentro dos capítulos anteriores. Então a gente vai contar agora, nesse capítulo, a era do John Sculley, a era Sculley dentro da Apple, todos os lançamentos, as coisas importantes que aconteceram nessa época. Então a gente parou lá em 1984, né, lançamento do Macintosh. Em novembro de 1984, a Apple lançou o Apple IIc, que foi o primeiro laptop da época, né, o primeiro laptop do mundo, uma tela de 7 polegadas e ele não tinha bateria, então tinha que ser ligado na tomada. Era um portátil, na verdade, não era um notebook, né, mas era um portátil, era uma máquina bem compacta e poderia vir com essa tela de 7 polegadas ou ser ligada num monitorzinho maior se você quisesse, uma televisãozinha maior se você quisesse. Então foi o primeiro rascunho aí de um laptop lançado pela Apple, sempre seguindo à frente da tendência aí, né? No começo do ano seguinte, o ano de 1985, o Bill Gates ele tentou licenciar o sistema da Apple. Ele chegou para o conselho da Apple, aproveitou que o Steve Jobs já não estava mais lá, chegou para o Sculley e falou: Sculley, é o seguinte, o mercado vai crescer muito, vocês já têm um sistema operacional muito bom, muito bonito, e eu acho que vocês deviam abrir mercado, licenciar o produto de vocês, o sistema de vocês, para qualquer pessoa, para qualquer outro tipo de computador, não ser fixo apenas para quem comprasse um computador da Apple ter o sistema operacional da Macintosh, da Apple, né? O pessoal ali ficou meio dividido. O John Sculley gostou muito da ideia, né? Até porque, como um homem de mercado, ele sabia que isso ia render bastante para a Apple, mas o Jean-Louis Gasset acabou convencendo a turma que não era uma boa ideia. O Jean-Louis Gasset é aquele dedo duro, né, que enfiou a faca nas costas do Steve Jobs quando o Steve Jobs estava fazendo aquele planinho para retomar a direção da Apple, e o Jean-Louis Gasset foi lá contar para o Sculley não viajar para a China, né, para ele manter o cargo dele como CEO da Apple. Então o Jean-Louis Gasset acabou dizendo que não era uma boa ideia, o pessoal foi na dele e não aceitaram licenciar o sistema operacional. Aí o que o Bill Gates falou? Bom, já que vocês não vão fazer, então eu vou fazer. Mas aí a Apple falou: ó, tudo bem, você pode fazer o seu sistema, o teu Windows aí, que eu sei que você está fazendo já, porque o Bill Gates fazia softwares para a Apple, né? O Excel, estava desenvolvendo o Word para o sistema da Apple, mas eles sabiam que estavam desenvolvendo por debaixo do pano um sistema operacional. Então eles obrigaram o Bill Gates a assinar um acordo dizendo que ele não iria utilizar os elementos visuais aí do sistema da Apple no seu sistema operacional, no Windows, né? Ele assinou, só que lá no meio do contrato estava dizendo que ele não poderia fazer isso no Windows 1. E não no Windows 2, no Windows 3, no Windows 4. Olha só como é que as coisas acontecem nesse mundo, nessa selva aí do mercado industrial, né? Então o que aconteceu? O Bill Gates assinou tranquilão porque ele sabia que o Windows não ia ficar na versão 1. Ele ia lançar o 2, o 3 e aí ele ia poder copiar tudo que ele queria copiar do sistema operacional da Apple, né? A gente sabe muito bem com o que a gente está lidando. Então, 5 meses depois desse acordo, já estava pronto o Windows 1, que era um desastre, era horroroso, era muito ruim mesmo, visualmente também, né, principalmente visualmente falando, né. O Jean-Louis Gasset falou: meu, pelo que eles têm aí, não vai ter concorrência para a gente, né? Só que ele não imaginou lá na frente o que poderia acontecer. Bom, ainda nesse ano, em setembro de 85, o Steve Jobs resolve vender todas as suas ações da Apple, né, para poder levantar capital e fundar a empresa dele, a Next. Depois que ele botou a cabeça no lugar, tirou um período aí para esfriar a cuca, ele resolveu dar sequência na vida dele, criar a Next para fazer o computador que ele queria, com o sistema que ele queria, com ele no comando, né? Então ele vendeu todas as suas ações, só que ficou com uma só. Ele capitalizou mais ou menos aí 100 milhões de dólares naquela época, uma baita de uma grana. Mas ele deixou uma ação, ele manteve uma açãozinha, um papelzinho só,
com ele, para quê? Para ele continuar recebendo os boletins fiscais, etc., da Apple, participar das reuniões e, enfim, saber o que estavam fazendo com a empresa dele. Então ele não é bobo nem nada, né? Acabou deixando umazinha lá para poder ter pelo menos o noticiário do que estava acontecendo lá dentro. Bom, novembro de 1985, a Apple finalmente faz um acordo com a Microsoft, acaba licenciando o sistema, partes do sistema operacional para a Microsoft, porque o Bill Gates acabou chantageando, falou, olha, se você não licenciar, eu vou parar de fazer o Excel e não vou nem terminar de fazer o Word para o teu Mac. E aí os caras falam, poxa, mas daí é sacanagem, né? Mas eu vou fazer o quê? Agora estamos aqui, sinuca de bico, vamos ter que assinar, vamos ter que ficar de joelho para esse cara aqui. E foi o que aconteceu. Licenciaram alguns equipamentos, algumas tecnologias do sistema operacional da Apple para o Bill Gates fazer o seu Windows. Bom, agora a gente vai falar um pouco de hardware, os hardwares que foram lançados, as máquinas que foram lançadas aí na época do John Sculley. Em 1986, em janeiro, a Apple já lançou o Macintosh Plus, que era um Macintosh bem parrudo mesmo, era tipo o Mac Pro da época, né? Então foi o terceiro modelo do Macintosh, já sem nenhuma participação do Steve Jobs, ele já não participou de nada, nem dos rascunhos dessa máquina. Era uma máquina que custava $2.600 na época, hoje seria $5.725. Tinha 1 mega de memória, né? Memória RAM, o original tinha 128K, então era realmente 10 vezes mais, né? E dava para você comprar uma versão com até 4 mega de memória, algo assim realmente absurdo para a época. E tinha como software exclusivo, né, o Excel e o PageMaker. O PageMaker é aquele software da Adobe de editoração eletrônica para fazer revistas, jornais, paginação, né? Foi também um equipamento, um aplicativo assim matador, um killer app, como o pessoal chama hoje em dia, né? Para vender a máquina. Vende a máquina porque tem aquele aplicativo, né? Em fevereiro de 86, a Apple Records, que era dos Beatles, né, da gravadora, a mantenedora do acervo dos Beatles, acabou processando a Apple porque a Apple inseriu nesse equipamento a plaquinha de MIDI. Para a Apple ter esse nome, o Steve Jobs foi conversar com o pessoal dos Beatles, com a Apple Records, e falou, olha, fica tranquilo, eu vou utilizar o nome Apple, mas a gente não vai ser concorrente de forma alguma, porque o computador não vai ter nada de áudio, a gente não vai colocar som, a gente não vai colocar nada de interface de áudio, fica tranquilo que a gente não vai interferir no mercado de vocês. Mas acabou interferindo, isso deu uma confusão muito grande jurídica, né, que foi ser solucionada só em 2007, que essa disputa judicial acabou aí entre a Apple e a Apple Computer na época, né, agora a Apple Inc., e a Apple Records lá dos Beatles. Por conta aí do MIDI, né? Bom, logo depois veio o Macintosh 512K, era menor do que o Macintosh Plus, é mais fraco que o Macintosh Plus, mas tinha uma outra faixa de preço, né? Então pegava uma outra faixa de público. Foi uma máquina que fez muito sucesso, vendeu bastante. E logo na sequência o Apple II GS. Sim, a Apple continuou investindo no Apple II porque era a galinha dos ovos de ouro, era quem sustentava a Apple naquela época. E então a Apple continuou desenvolvendo o Apple II por mais um bom tempo. Em janeiro de 1987, a Apple lança o Apple Platinum 2C. Essa máquina aqui, bem bacana, que também fez muito sucesso naquela época. E em março, o Macintosh 2, já com monitor colorido, muito mais potente, com possibilidade de expansão pelo usuário, né? Acabou tirando toda a visão aí do Steve Jobs com relação à máquina, de ser uma máquina lacrada, uma peça de arte, né? O Jobs encarava o computador como uma obra de arte. E uma obra de arte você não compra e vai mudando, né? Você dá um retoque aqui na Mona Lisa, bota um bigodinho ali, né? Você compra aquilo ali. E a visão dele era essa, que o computador era uma obra de arte que ninguém precisava tocar, estava pronta do jeito que estava. Mas aquela turma, os geeks da época, gostavam de montar, desmontar, interferir, modificar, né? Então a Apple sempre teve essa visão um pouco mais fechada, o que acabou focando muito o nicho dela de consumidor, né? Muita gente ainda reclama hoje, a Apple está voltando um pouco para
para esse aspecto, né, de uma máquina toda all-in-one, onde você não pode fazer nenhum tipo de modificação. Muita gente reclama, mas quem tem gosta porque sabe que a máquina funciona redondinho, né? Essa é uma boa vantagem, né? Então aquela história de Mac aberto que o Steve Jobs sempre detestou. Essa máquina, o Macintosh 2, tinha um processador de 16 MHz, 16 MHz, era o Motorola 68020, e ele tinha um coprocessador, que era o Motorola 68881. Era uma máquina com dois processadores. A gente tem o dual core, né, ou quad core hoje em dia, né, um processador com vários núcleos. Nesse caso são dois processadores numa placa só. Tinha até 4 MB de memória RAM e um disco rígido de 80 MB, o que também não era comum na época, né? Um disco rígido de 80 megabytes. Custava 7.145 dólares. Hoje daria mais ou menos uns 15 mil dólares, para a gente ter uma ideia. Então, a máquina é realmente muito cara, muito mais cara do que é hoje em dia aqui, né? A gente tem um Mac de 7 mil dólares aí hoje, que é o Mac Pro, que é aquele Mac de torre, fantástico, né, super potente. E que agora o M1, né, acabou tomando o lugar dele em termos de processamento. E também nesse mesmo ano marca o milionésimo Mac vendido, né? Então, um recorde aí absurdo para a Apple, o milionésimo Mac vendido. Logo na sequência veio o Macintosh SE, foi uma edição especial, né, Special Edition, e em 88 a Apple vai seguir atualizando aí a toalhinha de produtos com o Apple IIc Plus, que depois foi produzido por mais 2 anos ainda essa máquina. Atualizaram também o Macintosh 2X e o SE30 e criaram o primeiro scanner. Em 88 a Apple criou o primeiro scanner por conta desse nicho aí de gráficas, de produtoras, de agências de propaganda, né? Foi inclusive aonde eu conheci essa plataforma. Muito legal, né? Então pouca gente imaginava que a Apple seria responsável pelo desenvolvimento, pela criação do primeiro scanner, primeiro equipamento para digitalização. Hoje a gente usa aí as lentes dos telefones, né? Mas antigamente tinha aqueles equipamentos grandes para poder fazer a digitalização dos papéis. Muita gente ainda hoje ainda usa hoje em dia, né, nas multifuncionais, etc. E começou lá atrás com a Apple. Bom, em maio, a Apple lança o Apple Link, que era um sistema de comunicação, de notícias, era como se fosse uma rede social, os primórdios da rede social, que a Apple aproveitou de um sistema de comunicação interno, em parceria que eles tinham com a Quanta e outros fornecedores, acabaram lançando isso para o público em geral, era um serviço de assinatura, você pagava 35 dólares por ano, mais 6 dólares por cada hora utilizada. Então tinha uma curadoria de informações, serviços, etc., dentro desse Apple Link, mas acabou não fazendo sucesso. A América Online, né, a AOL, acabou depois copiando, o UOL também acabou copiando mais para frente, né? Mas o da Apple acabou não vingando, pouca gente aderiu, enfim, não deu certo. Foi um grande fracasso para a Apple, né, naquela época. 1989, a Apple lança o Macintosh Portable. O Macintosh Portable foi realmente o primeiro notebook, né, o primeiro portátil. A ideia era do Jeff Raskin, vocês lembram do Jeff Raskin, trabalhou com o Steve Jobs na criação do Macintosh, né? Ele já tinha tido essa ideia lá atrás, mas o Steve Jobs acabou pegando para ele esse projeto e botando na geladeira, botando na gaveta e não desenvolveu. E o Jeff Raskin, depois que o Steve Jobs saiu, conseguiu colocar esse plano para frente. Ele queria que chamasse Book Mac, hoje a gente tem um MacBook, né? Mas acabou não sendo o Book Mac, acabou ficando como Macintosh Portable naquela época. E o interessante dessa máquina é que foi o primeiro computador que o sistema operacional já vinha instalado. Antigamente você comprava o computador e você tinha que instalar o sistema operacional. Você apertava o botão e não acontecia nada, você tinha que colocar os disquetes lá e fazer a instalação no sistema operacional. Olha como é que era naquela época, né? Hoje não, hoje você liga, já está tudo pronto lá, né? Então essa máquina marcou por conta dessa novidade. O Macintosh 2 CI também foi lançado nessa época. O Macintosh SE30 também foi lançado nessa época, como eu comentei antes, né? Foi o melhor Mac clássico da época, eleito pelos usuários como a máquina mais refinada da linha do Macintosh. E aí chegou a década de 90, 1990, o mercado já estava saturado com PCs, né? Muitas marcas de PC rodando Windows e tal. Em março, o Bill Gates lança o Windows 3.
né? Muita gente que está assistindo aqui deve ter tido o primeiro contato com o computador com o Windows 3.x, né? Lembra? O Windows 3.11, né? Então foi lançado no começo de 1990 e a Apple estava em apuros, né? Porque realmente o sistema estava muito parecido com o que era o Macintosh. O Bill Gates chupinhou absolutamente tudo que tinha lá, só que de uma maneira bem mal feita, né? Porque a máquina funcionava de uma forma bem precária, travava muito, né? O pessoal ainda conta que ainda hoje continua dando muito problema. O Windows deve ter melhorado, mas continua dando muito problema. Mas enfim, né? Aí a Apple resolveu, por conta disso, pensar em licenciar o sistema, né? Falou, pô, vamos licenciar, vamos abrir o mercado, colocar o sistema da Apple em outros computadores e tal. Mas aí tinha o chefe de operações chamado Michael Spindler que falou, meu, agora é tarde demais, agora não tem mais como salvar o prejuízo. Eles deviam ter feito isso lá atrás, agora já não dá mais tempo para poder resolver esse problema, né? Bom, seguindo a vida aí, lançaram o Macintosh 2 FX, o Macintosh Classic, que foi chamado de Performa, né? Eu comecei a trabalhar no Performa, o 2 SI e o Macintosh LC. 1991, a Apple lança o PowerBook. Essa máquina foi um espetáculo, né? Um visual completamente diferente, arredondado, preto, né? Um visual meio que emborrachado, parecia fofinho o computador, né? Eu cheguei a mexer, não trabalhei num desse, mas cheguei a mexer num desse e era de apaixonar naquela época, né? Visto as coisas que tinham, né? A máquina realmente era incrível. E o Quadra, como eu falei para vocês, é a máquina que eu comecei a trabalhar num Quadra desse. Óbvio que não foi em 91, foi mais para frente, em 98, quando eu comecei a trabalhar com Mac. E 7 anos depois a máquina ainda era muito superior ao que tinha de Windows na época, né? Uma máquina realmente muito boa. Nesse mesmo ano começa a criação do Newton, que foi o primeiro PDA, o avô, bisavô aí do iPhone ou do iPad. Então era um assistente pessoal, você tinha uma canetinha que tinha reconhecimento de escrita, era tudo meio gráfico, então era bem legal. E isso chamou a atenção, essa tecnologia acabou cativando o Scully de uma forma tremenda, que ele só tinha olhos para aquilo. Lançaram também lá em 92, né, no ano seguinte, a linha toda foi atualizada, como sempre a Apple faz, e lançaram o leitor de CD para o computador. Também o kit multimídia. Quem que lembra aí do Sound Blaster, kit multimídia, né? Antes veio da Apple, né? A Apple lançou o primeiro leitor de CD e um drive de CD externo, que era o CD 150. Um drive de leitor que você podia conectar aí na porta serial do seu computador e funcionava para ler CDs naquela época, o que era também uma revolução, né? Setembro deste ano de 92, a Apple começa a vender as máquinas com o processador PowerPC 601. Foi uma evolução enorme, né? A mesma que nós estamos vivendo hoje, de deixar de utilizar o Intel para usar o Apple Silicon, tivemos naquela época deixando de usar o Motorola para usar essa geração do PowerPC, que era um processador assim fantástico. Era o processador mais rápido que tinha no mercado, a máquina era muito absurda, assim, né? Era um salto quântico, assim como a gente está vivendo hoje esse mesmo salto quântico com os processadores da Apple. E em novembro desse ano, a Apple lança o QuickTime para o Windows. O QuickTime, esse programa que possibilitou a reprodução, né, gravação, reprodução de vídeos no computador. A gente está se vendo aqui hoje através desse vídeo graças ao QuickTime, que abriu essas portas de codificar vídeos para dentro do computador. Olha só como tudo começou, né? E nesse mês de novembro de 92, a Apple licencia o QuickTime para o Windows, o Microsoft, o Bill Gates, para não, né, deixar a tendência dele, acabou chupinhando um monte de coisa do QuickTime para dentro do Windows, para não pagar royalties e tudo mais, o que rendeu mais um grandíssimo processo entre a Apple e a Microsoft, que também se estendeu por muitos e muitos anos, até a volta do Steve Jobs, para acabar com esse processo de roubo de tecnologia entre a Microsoft e a Apple, para variar, né? 1993, janeiro, o John Scully chega na CES e mostra o Newton, né? Estava ainda em produção, mas ele faz uma apresentação, uma demonstração do que seria o Newton e a galera ficou de queixo caído. Ele conseguiu fazer um pedido de pizza utilizando o Newton, era algo assim inconcebível na época. E tudo gráfico, tinha um desenho da pizza, ele pegava a canetinha, pegava o tomate, molho de tomate, arrastava para dentro da pizza,
pegava a mussarela, colocava a mussarela lá, pegava pepperoni, arrastava e depois mandava um fax através do Newton para a pizzaria e a pizzaria acolhia o pedido e mandava fazer. Olha que coisa absurda que era naquela época, né? Hoje em dia é super normal, mas naquela época realmente a galera ficou de queixo caído. Só que ele fez isso muito antes do produto ficar pronto, demorou mais um ano para o produto ser lançado. Então ele aumentou a expectativa muito tempo antes do que deveria. E na época que foi lançado, a expectativa já estava lá embaixo, a concorrência já estava em cima e a identificação de escrita do Newton não era nada boa. Então a galera acabou não gostando, a Apple perdeu o mercado pra caramba com relação a isso. A Palm acabou dominando esse mercado. Quem não lembra aí do Palm Pilot, né? O Palm Pilot tem várias versões, né? Eu cheguei a ter dois equipamentos do Palm Pilot durante né, não nessa época, mais para frente, mas tive, que me ajudou muito, calculadora, anotação, agenda, etc. Né? Era a época das agendas eletrônicas, que tinha aqueles tecladinhos, e aí veio o Palm Pilot e o Newton, né, com aquela a tela sensível ao toque com a caneta. Né? Nunca gostei da caneta, acho que a caneta é útil, mas se você puder usar o dedo é bem melhor, né? Mas enfim, foi essa a história do Newton que acabou sendo mais um fracasso gigantesco dentro da história da Apple. Por conta disso, o Scully acabou perdendo o interesse no dia a dia da Apple, foi ficando cada vez mais isolado, e a galera foi sentindo que ele tinha perdido o tesão mesmo e, olha, Scully, na boa, tá na hora de você ir embora e tal, melhor você assinar aí a tua renúncia e ir embora. E ele fez um acordo milionário com a Apple, né, recebeu uma bolada gigantesca, mais multa e etc e tal, e acabou voltando lá para Nova York, que era a região onde ele morava antes de se mudar lá para a Califórnia, né, para assumir como CEO da Apple quando Steve Jobs pediu para que ele se juntasse ao time. Então, assim, encerra a era do Scully, que foi logo meses depois assumido o CEO, o Michael Spindler, o famoso Diesel, né, assumiu como CEO da época. E aí tem uma outra era, que é a era do Spindler, que vai ficar para o próximo capítulo. Então a gente encerra aqui esse 11º capítulo da história da Apple, com a era do Scully, contando todos esses detalhes para vocês. E eu te espero no próximo capítulo de A História da Apple. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um pedacinho dessa história dessa empresa que a gente gosta tanto, e a gente se vê no próximo capítulo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.